Bueno, yo tenía aquí, pregunté para Marta si ella había ya solicitado su participación, Marta Rivera, porque de antemano estaba su mano levantada. Si no es así, nos lo aclara Marta. Marta Rivera, ¿nos escucha? Si no fuera así, por favor, Ariel, tu pregunta. Ariel Lozano. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias a todas las presentes, a los expositores, al INFP por brindarnos este espacio y al maestro Mariano por ayudarnos con esta parte, ¿no? De lo que sería la jornada de hoy. Yo quiero preguntarle a nuestro ponente especial, a nuestro invitado André Lázaro, si en este periodo que gobernó Lula y quizás un poquito también en el periodo de Dilma, eh, hubo la posibilidad de encauzar tanto el proyecto de soberanía, ¿no? Recuperando Petrobras y estas cuestiones que, por ejemplo, ahora acá en México estamos haciendo con lo que es es decir, hacernos soberanos, ¿no? Estamos ahorita viendo el tema del litio. Entonces, si se llevaron reformas a cabo en Brasil, o más que reformas, si se tomaron decisiones con respecto a recuperar la soberanía, y en qué sentido la educación superior o profesional jugó un papel en ese sentido para dotar de profesionistas preparados, ¿no? Que hicieran frente, ¿no? A todos estos desafíos que tenía Brasil como nación. Y si me lo permiten, que no le pude preguntar al maestro Luciano, eh, que en el caso del maestro Luciano aquí en México le preguntaría que hasta dónde va a poder la Subsecretaría de Educación Superior hacer en el actual sexenio, es decir, hasta dónde vamos a llegar a 2024, que es lo que se va a lograr como educación superior hasta el 2024. Gracias. Un abrazo, maestro André, eh, Mariano y el maestro Luciano. Gracias. Gracias a ti, Ariel. Tenemos en una segunda pregunta a Genoveva, Genoveva Hernández. Adelante, Genoveva. Buenas tardes. Yo soy catedrática de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en la carrera de agroecología. Cuando la carrera se estableció, mucho de lo que nosotros hicimos fue muy parecido a las escuelas de agroecología brasileñas. Yo le pregunto a André, ahora que el gobierno neoliberal se estableció, ¿cómo cambiaron esas escuelas de agroecología? ¿O si siguen igual? Y gracias a André y a Mariano, fue una plática de mucho provecho. Gracias. Está cerrado su Mariano. Sí, sí, disculpen. La siguiente pregunta para cerrar la primera batería. José Luis, por favor. José Luis Calixto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, compañeros. Es un placer, verdaderamente un orgullo estar este diplomado con ponentes de alta calidad a nivel nacional e internacional, y creo que es una de las cosas que también nos compromete. Directamente a la pregunta, los que hemos trabajado y hemos metido mucho en el aspecto de México con todas las teorías de Paulo Freire, y estuvimos trabajando en educación de adultos, a nivel muy local que lo hemos aplicado, hemos tenido resultados incluso políticos. Te comento porque incluso cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas para la jefatura de gobierno, hicimos toda una serie de círculos basados en Paulo Freire sobre la participación desde la palabra generadora o palabra generatriz, que lo dijeron los hermanos cubanos también. Se aplicaron y dieron unos resultados tremendos de participación ciudadana y política tremenda, de participación en un nuevo proyecto de ciudad. En este sentido, que hemos hablado mucho, hemos tenido diplomados y todo de Paulo Freire, pero ahorita la oportunidad es preguntarte, querido André Lázaro, ¿cuál ha sido esta experiencia, y más en un gobierno de Lula, porque en otros gobiernos era imposible pensar que aplicaran abiertamente toda la teoría de Paulo Freire?
pero ya con Lula, ¿cuál es la experiencia de la aplicación de todo este bagaje pedagógico de Paulo Freire? ¿Cómo se aplicó? ¿Cuáles resultaron? Yo sé que es un tema amplísimo, pero así en concreto, aprovechando tu participación, no podemos dejar de preguntar esto. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, José Luis. Ahora vienen las respuestas. Adelante, André. Primeiro, eu queria agradecer o interesse de todos, particularmente o interesse na obra de Paulo Freire e as ações que se inspiram em sua obra. Eu não poderia, Luiz, lhe dar uma resposta muito segura, visto que a concepção política de Paulo Freire, educativa, pedagógica, está muito presente em nossas escolas de formação de professores. Sí, é um autor muito lido, muito debatido em Brasília e nas escolas de formação. Mas não saberia mensurar como esse aprendizado nas escolas formativas se ha traduzido em práticas pedagógicas em las classes. Essa tradução eu não tenho segurança que se haga com regularidade, com profundidade e com resultados mensuráveis, porque esta descentralização do sistema educativo brasileiro faz com que cada municipalidade tenha histórias próprias e modos próprios de lidar, né? Então, se por um lado os educadores têm uma formação freiriana, os sistemas educativos não são adeptos de práticas freirianas. Ou seja, por exemplo, se formos levar fundo ao conceito de gestão democrática, todas as escolas teriam que ter grêmios estudantiles para discutir o cotidiano, coletivos de padres e mestres para pensar a escola, formas de integração, com a comunidade, seriam práticas freirianas. Houve no Brasil uma iniciativa muito rica para a educação básica, que foi a experiência do Mais Educação, More Education, para não errar na pronúncia. Que foi essa experiência? O Brasil tem um personagem muito importante na nossa história educativa, que é Anísio Teixeira. No ano passado, foi feita uma grande homenagem a ele por seus 120 anos. Ele é um homem que, por exemplo, assinou o Manifesto dos Pioneiros em 1932, foi um dos seus formuladores, repare isso, fundou a Universidade Federal do Distrito Federal, que foi fechada pela ditadura de Vargas, criou as duas mais importantes organizações da educação brasileira, que é o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas, que faz o Censo da Educação Básica brasileiro, faz o Censo da Educação Superior brasileiro, faz as provas, os testes de avaliação de Prova Brasil, Enem, Enseja e outros. Então, esse homem, Anísio Teixeira, foi assassinado pela ditadura em 1970. Ele já era um homem de 70 anos. E a ditadura assassinou este educador de uma maneira surpreendente. Qual era uma das contribuições a mais do Anísio Teixeira à educação? Era um conceito de educação integral. Educação integral, e ele criou, quando Brasília foi fundada, Darcy Ribeiro estava lá, Anísio Teixeira estava lá na fundação de Brasília, e criaram uma grande universidade, a Universidade de Brasília, com um desenho interior muito diferente do que havia à época, tentando fugir da figura da cátedra e outras coisas mais antigas que naquele momento presidiam a organização educacional brasileira. Então, o Darcy Ribeiro fazia isto e Anísio Teixeira tornou-se secretário de Educação do Distrito Federal e criou um modelo de educação integral, que teria, por um lado, escolas comunes e escolas parque. Metade do tempo os estudantes estavam nas escolas comunes e a outra metade em espaços para arte, cultura, marcenaria, dança, todas as expressões culturais e também a formação
física, espiritual, artística da juventude. Ali sim, você tem, então, uma compreensão e uma prática nessa educação integral dos princípios freirianos. Quando o governo Lula, e eu tenho o orgulho de ter sido parte desse projeto, ter participado ativamente no desenho do projeto, criamos um programa chamado Programa Mais Educação, em que as municipalidades recebiam recursos para fortalecer a economia local. Por exemplo, havia nesse Mais Educação um conjunto de 7 atividades complementares, que poderia ser banda de música. Como você disse banda de música? Por favor, Mariano. Se fazia música com la gente, com banda de música. Sí, banda de música, es correcto, es correcto. Sí, entonces las crianças, los niños hacían banda de música. Havia atividades esportivas como, por exemplo, capoeira e artes marciais orientais. Havia reforço pedagógico de português e matemática. Havia uma horta, a ideia da horta escolar, que era um ambiente em que os estudantes podiam estudar biologia, ciências, matemática, enfim. A horta era também um fator de alimentação para a escola. Enfim, havia várias alternativas de hortaliça, graças, Mariana, hortaliças escolares em que os estudantes podiam não apenas produzir alimentos para sua merenda tradicional, mas também estudar matemática, botânica e biologia e outras coisas mais. Esta prática do Mais Educação, que chegou a alcançar 60 mil escolas no Brasil, era uma prática fortemente freiriana, porque ela reconhece, vamos chamar que tem um pressuposto freiriano, um conceito freiriano fundante, que ninguém sabe mais do que ninguém, né? Ninguém ensina ninguém. Aprendemos juntos, nos educamos mutuamente. Quando se coloca lá a comunidade e lá a escola, em mesmo patamar de diálogo, os saberes comunitários vêm para as escolas. E o sentimento de pertencimento à escola por parte dos estudantes é extraordinário. Então, José Luís, o que posso dizer é que as práticas freirianas legaram às escolas pela mão dos professores e professoras, pero pouco há, desde o ponto de vista programático na educação brasileira, uma indução para eleger metodologias freirianas. Quando trabalhamos com a educação de jovens e adultos, estimulamos fortemente que se adotassem as práticas freirianas e temos alguns resultados políticos muito relevantes. Pero eu creio que não hicimos não hicimos o honor que Paulo Freire merecia para alimentar nossos sistemas educativos. Quanto às escolas de agroecologia, Genoveva, o que sei é que, como é muito diversificado o sistema, há muitas escolas que funcionam. Por exemplo, eu falava outro dia com o Mariano e passei a ele um sítio de uma pesquisa, de uma investigação que fizemos com escolas do campo, escolas indígenas, escolas de grupos que em Brasil chamamos quilombolas, mas em México são palenques, que são populações negras que vivem nos interiores. Então, isso é uma pesquisa com esses grupos. Educação transformadora, revolucionária ocorrendo nessas áreas. Eu posso poner acá o termo práticas educativas, é uma investigação coordenada pela Flaxo Brasil. Creio que acá se pode encontrar no Google esse sítio. Há 5 livros nesse sítio, um de ensaios e 4 que são descobertas, vamos chamar assim, né, de projetos de educação do campo, educação indígena, educação de palenques e também a educação para imigrantes. Nesses casos, são transformações incríveis, implementadas pelos próprios grupos, em detrimento das orientações formais. Há casos incríveis de ocupação de escolas por movimento do sem terra, que depois se tornam escolas oficiais. Graças, Mariano, esse é o sítio. Eu creio que ali tem uma síntese, Genoveva, de algumas
dê uma mirada nessa educação, na publicação sobre educação do campo, que há histórias de agroecologia extraordinárias. Estão resistindo sem financiamento público, sem apoio público, pero resistem, porque grande parte delas estão conectadas com o movimento do Sem Terra, o MST, ou com outros movimentos, além do MST, que lutam por terra e por direitos da terra, e que são capazes de formar quadros, estudantes importantes. Quando estive no Ministério da Educação, eu recebia com regularidade os movimentos sociais do campo para falar sobre educação. E havia até falado sobre isso com o Mariano. É muito interessante, Genoveva, porque o movimento do MST, que é o mais importante movimento social do campo do Brasil, ligava para reuniões com 2 ou 3 dirigentes sêniores e 10 jovens. Os jovens sentavam na sala, em silêncio absoluto, aprendendo como se dialoga com o poder público. Qual é a postura? Como se pergunta? Como se responde? Era muito interessante que eu mirava para os olhos dos jovens, brilhavam de interesse. E estavam aprendendo todo, porque o Movimento Sem Terra tem essa formação política, de formar as juventudes para dar continuidade ao movimento. Então, as escolas sobrevivem e esperamos que, a partir do próximo ano, possam ser fortalecidas. E, por fim, eu creio, Ariel, que a questão da soberania sempre foi um tema importante do campo político da esquerda. A esquerda brasileira sempre se preocupou muito com a dimensão da soberania nacional, porque, tal como o México, estamos lejos de Deus e cerca dos Estados Unidos. Então, as interferências americanas na política brasileira são muito frequentes, né? O golpe de 64, enfim, depois as revelações que Snowden a Etio, né, invadiram os e-mails da presidenta Dilma, leiam os e-mails da presidenta Dilma. Imagina o que é isso, né? Então, o Brasil sempre foi muito preocupado com a soberania. E creio que uma das maneiras na política de cuidar disso foi, por um lado, se buscou uma articulação mais poderosa com o Mercosul. Então, havia toda uma política educativa para a integração latino-americana, tanto a ensinança do idioma espanhol em las escolas regulares brasileiras, como também intercâmbio de currículo, intercâmbio de diplomados, de tal maneira que se criasse uma ambiência mais consciente das questões regionais. Por outro, Dilma ha criado um programa muito potente chamado Ciências Sem Fronteiras, que ha enviado milhares, literalmente milhares de jovens brasileiros para estudar em universidades europeias, ou americanas, ou latino-americanas, com o compromisso de devolver ao Brasil. Esse tipo de política ele é muito interessante porque ele, ao mesmo tempo que amplia os horizontes da juventude, fortalece seus vínculos com nossos destinos, nossos retos, e creio que foi um programa bastante bem sucedido. Pero, talvez, Ariel, a questão mais importante da política pública brasileira para a educação superior tenha sido as políticas de ação afirmativa. Isso é muito importante de compreender porque eu creio que a América Latina não tem uma compreensão comum sobre o peso, a brutalidade do racismo na região, né? O Brasil, hasta hoje, mírate, não há uma semana, uma mulher em um metro de São Paulo vira-se para a mulher negra e diga: não deixa que tu pelo encoste em mi pelo, porque tu pelo pode passar molestias. No dejes que tu pelo caiga sobre el mío. Sim, pero meramente encostar o pelo, não é, sim, Não. tocar o pelo. Tocar. Então, a mulher branca diz para a mulher negra: não deixe que tu pelo toque no meu, porque pode passar moléstia. Imagina-te, em século XXI, no metro de São Paulo, não é? Lá, na cidade mais rica do Brasil. Pero, o que é bueno dessa história é que toda a gente do vagão do metrô
se ofereceu como testigo contra a racista. Llamaron a la policía. Nadie saiu del vagón hasta que a polícia venisse e prendesse a mulher racista. Então, racismo no Brasil é gravíssimo. É gravíssimo. Qual foi a transformação profunda que houve nisso? O estabelecimento de política de ação afirmativa para que a população negra das escolas públicas e também os blancos pobres ingressem em las universidades públicas, que são as melhores do país, a partir da reserva de uma proporção de, como se diz, vagas de places, é isso? Vacantes, lugares. Vacantes. Lugares. Então, isto está sendo uma transformação radical no país, porque há uma juventude negra e também indígena que chega à universidade e entende a dimensão racista da universidade, estuda e se insurge contra esse hegemonismo da branquitude, como se disse acá, né? Essa hegemonia da branquitude, é isso que está em questão hoje. Para que tenhamos uma ideia, dos 210 milhões de brasileiros, mais da metade são negros. 56% da população do Brasil são negros. O Brasil é o país com maior população negra fora da África e só menor do que Nigéria. Fora disto, o Brasil é um país negro. Nós outros blancos custamos muito a entender isto e custamos muito a compreender as consequências que a esclavitud impôs a todos, inclusive a blancos. O racismo não é um problema dos negros, é um problema dos blancos. Enquanto nós outros blancos não compreendermos isto e não garantizarmos os direitos de todos, em igualdade de condições, não haverá democracia no Brasil. Essa é a questão de fundo. Pero essa política de reserva de vagas para a população negra de escola pública e população branca pobre, creio que será a mais importante transformação social que o Brasil vai viver. Porque está se criando uma juventude negra muito preparada intelectualmente, muito preparada do ponto de vista político, muito preparada do ponto de vista de sua aliança com sua ancestralidade. Mira, só mais um comentário, Mariano. Creio que todos já ouviram falar do Carnaval brasileiro, né? O Carnaval brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, são festas incríveis, né? Incríveis mesmo. Há que ver de perto, porque não crees quando ves. Como pode essa gente pobre fazer coisas tão incríveis dessa maneira? Pois bem, creio que eram 12 escolas de samba que se apresentam em La Avenida. 12. Dessas 12, 8 tratavam da herança das religiões afro-brasileiras. Eram os orixás, que são hoje demonizados por uma crescente população de origem religiosa neopentecostal. São estilizados duramente. Então, essa disputa entre uma visão plural do país, onde cabem neopentecostais, ateus, cristãos, católicos e afrodescendentes, está sendo hoje negada por uma corrente política que tem inspiração no presidente da República. Então, abrir os espaços para que os jovens negros e negras cheguem na universidade. E que resultado temos? Eu estava na universidade que pela primeira vez criou essa regra. Eu estava em 2002, em 2000 eu era pró-reitor de uma universidade que pela primeira vez no Brasil ha criado a regra de inclusão dos estudantes negros e pobres da escola pública. O que sabemos hoje? Eles se evadem menos, não abandonam, concluem os cursos, às vezes, com um pouco de retardo temporal, um ano a mais, porque chegam também mais tarde, e nada ficam a dever aos demais estudantes, em termos de domínios, porque o Brasil realiza um exame chamado ENAD, Exame Nacional dos Estudantes, ao final do período de formação universitária. Então, há ciclos de exames
a cada 3 años, todos los cursos y todos los estudantes que están concluintes hacen provas. E dali é preciso comparar resultados, pois os estudantes que são beneficiados por ações afirmativas têm resultados finais superiores a los demás. Creia, eu fui editor de uma publicação com esses números. Se quiser, les envio. Então, o racismo brasileiro mantém ainda e mantenia jovens fora da escola por mecanismos seletivos que são neoliberais, que são racistas eles mesmos, porque só cobram nos exames do que a escola privada ha les ensinado. E agora, com essas políticas, há uma revolução do ponto de vista da negada de gente altamente qualificada que não nega sua origem. Desculpa, Mariano, fui lejos demais, pero o tema é apasionante. No, muy bien, está abriendo más temas y demás. Tenemos la siguiente batería de preguntas. Marta Rivera, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Marta. Sí, maestro André Lázaro, muchísimas gracias por sus valiosas aportaciones. Comentaba que Brasil y México, entre Brasil y México tenemos muchas cosas en común, en particular la multiculturalidad de los pueblos originarios. En Brasil están contemplados dentro de la educación básica los derechos de educación básica para ese sector de pueblos originarios. Y también, según yo entendí, que únicamente la educación básica es para todos. En algún momento la educación superior han trabajado en algún proyecto para que tanto la educación básica y lo superior pueda tener el beneficio para todos, como la educación básica. Esas serían mis dos preguntas y de antemano, muchísimas gracias por sus aportaciones. Buen día. Buen día. Gracias, Marta. José Antonio, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Primero agradecerle al doctor Andrés Lázaro por todo el compartir algo de un pueblo hermano que se siente tan cercano a cómo es México, y luego hacer una brevísima reflexión para preguntarle. La reflexión que hago es acerca de cómo nos comenta de la descentralización que tiene la forma educativa en Brasil, cómo va a las municipalidades, y imaginando el tamaño del territorio y la población que Brasil tiene, y ahora con todo esto que se habla de toda la diversidad que se parece enormemente a México, aunque los números sean distintos, pienso que eso debe ser un gran problema para poder atender todas esas necesidades. Sin embargo, lo veo como una cuestión positiva en el siguiente sentido. En México tenemos una currícula nacional y tenemos una serie de requerimientos administrativos también nacionales que prácticamente estandarizan las formas educativas, y eso nos mete como en una camisa de fuerza que hace que cuando se quiere acercar la oferta educativa a la demanda de las poblaciones, se convierta en algo casi imposible. Pongo un ejemplo simple. Vamos a ver, una escuela que tiene 20 años de funcionar y que nunca ha sido reconocida legalmente por la Secretaría de Educación Pública y que da un servicio que se acerca tremendamente a la demanda de la población, sigue trabajando y nunca hay manera de que se pueda dar legalidad y reconocimiento. Ya cuando llegamos a la parte de la educación superior, pues se convierte en una problemática terrible, porque es probable que en algunas de estas escuelas regionales se atienda la demanda exacta que se necesita, como por ejemplo
para atender asuntos de la soberanía alimentaria. Voy a referirme específicamente a una. Un rancho que tiene resuelta la producción integral del alimento sin devastar la naturaleza, aplicando absolutamente todos los principios relacionados con el cuidado del medio ambiente y sin contaminar en el lugar, tiene una estructura y prácticamente ayudaría al esquema que acaba de plantear ahora el gobierno de la Cuarta Transformación. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hablar de la soberanía alimentaria ahora como una prioridad, como lo habló de la soberanía energética para el petróleo y sobre todo para la electricidad en los años anteriores. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para, con esa descentralización y con cada municipalidad, poderle darle valor, pero el mismo valor a la educación que aquí, ya no digamos con una escuela pública, no tiene el valor de lo que hace una escuela pública, ni siquiera y mucho más lejos con las escuelas privadas? Y eso nos mantiene en una situación que no podemos romper, porque cuando escucho hablar hoy al doctor Concheiro, pues la verdad es que yo estoy de acuerdo en todo lo que él dice, la verdad lo felicito, o sea, pero nosotros tenemos que armar, el pueblo tiene que armar, yo digo, la parte operativa, y lo que él dice arriba en la Subsecretaría de Educación Superior, pues parece que no es lo mismo que piensan los de abajo, que son los operativos y que ven la parte de la autorización de lo que se tiene que hacer. Entonces estamos como dándole tiempo y largas a un asunto que debiéramos haber abordado ya de manera directa. Entonces yo le pregunto a usted, André, doctor, perdón por usar el nombre más, pero Por favor, Miguel, llame de André, es un honor. Bueno, me he sentido cercano con lo que he escuchado en este rato, así que mis respetos. Sí. Pero a ver, ¿cómo ustedes hacen para reconocer esos estudios y darles el mismo valor que tenga escuela pública y privada de cualquier naturaleza? Y la pregunta al final queda en el aire porque hay propuestas operativas en México, pues para el doctor Concheiro, no como cuestionamiento para molestar, sino el cuestionamiento es para poder ofrecer alternativas que den solución operativa al proceso. Entonces, queda ahí también en el aire. Y muchísimas gracias, André, y mis respetos. Gracias, José Antonio. La última intervención de preguntas, Rafael Telles, por favor. Doctor, buenas tardes. Ustedes crearon un modelo educativo al respecto de todo lo que usted ha estado exponiendo. Lo importante para México es tener un modelo educativo amplio y de izquierda, pero sí necesitamos un modelo completo, no nomás ir parchando esto, sino que es un modelo completo, ¿no? Sobre todo, nosotros, yo muy joven, traté de también lo que decía el compañero José Antonio Rivera, de proponer una ley para empezar a ver los núcleos completos, ¿no? Primero crearles la infraestructura, porque todas las comunidades son dispersas, en el cual la infraestructura tendría que hacerse hasta escuelas, estos centros de abasto, centros de distribución de todo, ¿no? De herramientas y todo para el campo. Desgraciadamente, pues ya empezaba un gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, y es que el que empieza con todo, ¿no? A deshacer. No lo votaron, ¿no? Yo era muy joven, no supe defenderlo, aparte nunca fui diputado ni nada, ¿no? Pero me creaban eso de nuestro pueblo, que está muy disperso, y algunas comunidades están muy lejanas, diría José Antonio, que están muy lejanas para hacer. Yo vi en lo que participé en educación, inclusive comunidades que tenían todavía, tiznaban
una hoja de lata, y de ahí con pizarrones, o sea, ese era un pizarrón, y con tejas de yeso hacían las clases, ¿no? Y vimos en detrimento cuáles no han llegado todavía. Yo veo que están desplazados, educación está desplazada, no han hecho una evaluación completa de esas escuelas que no existen, que son en Texas, o sea, veíamos un matorral y ahí estaban los niños ahí afuera, ¿no? Uno se pone hasta a llorar, ¿no? Desgraciadamente, no hemos llegado a esas comunidades. Nosotros hablamos de una infraestructura, pero no hemos visto, no hemos ido a atacar el problema. Entonces, nosotros sí necesitamos un modelo educativo, pero que vaya hasta allá. Hay comunidades que tienen que recorrer los niños 3, 4 horas para llegar a una escuela que no existe la escuela. O sea, esto nos lo dejaron los neoliberales y no quisieron atacarlo porque pues no les interesaba. Pero yo creo que si ustedes tienen un modelo educativo en el cual pues lleguemos a esas comunidades rurales que están muy alejadas en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados, pues es lo importante, el modelo educativo, y que no, o sea, nosotros vemos que el modelo actual educativo es dejar, ahí te va la tarea y la haces, ¿no? Y punto, adiós. No es atacar al maestro, sino que simplemente también el maestro a veces ni tiene dónde dormir, ¿no? Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Adelante, André, en la respuesta. No hay cuestión sencilla acá. Es muy bueno que estoy hablando con personas de mucho compromiso con que hagan. Entonces es muy bueno estar con ustedes porque quieren cuestiones serias, densas, que nos obligan a pensar. Começo por Marta. Sí, Marta, los pueblos originarios fueron reconocidos primero en la Constitución de 1988. Así que terminó la dictadura en 85, hubo una movilización muy grande para una nueva Constitución y los pueblos originarios tuvieron una actuación muy fuerte y garantizaron cosas muy importantes. Una, o reconocimiento de sus territorios, que hasta hoy no fue cumprido. Hasta hoy no fue cumprido. A invasão de territórios, a territórios não demarcados. Há muitos e graves problemas com isto, pero está escrito na Constituição. Os povos indígenas têm direito a seu território e o governo deve demarcar as terras indígenas hasta 5 anos depois da Constituinte. Passaram mais de 30 e nem todas as terras estão demarcadas. Também na Constituinte está escrito: os povos originários têm direito à enseñança em sua própria língua. Claro, uma coisa é o papel que tudo aceita, outra coisa é a vida com suas resistências. Então, muitos povos indígenas hoje têm educação em língua própria. Isto funciona bastante bem para alguns grupos, mas, como eu disse, são 1 milhão de pessoas indígenas em 305 etnias diferentes. Portanto, para ser material didático, há que ser materiais muito específicos para aquela língua, para aquele grupo. Criamos acá, e eu também tenho o honor de ter participado desta criação, um conceito muito interessante que está, todavia, se enraizando, que é o conceito do território etnoeducativo. Por quê? Como os povos indígenas brasileiros foram empurrados para o interior e massacrados e fugiram para mais lejos, de alguma maneira criaram-se afinidades entre eles, mesmo não sendo os mesmos pueblos, há afinidades. Então, em diálogo com os povos indígenas e com a Associação Brasileira de Antropologia, ABA, que é uma organização muito importante, construímos a ideia de que era necessário demarcar áreas que tinham demandas educacionais comuns, em termos de língua, de cultura, etc. Então se criaram, se não estou enganado,
algo como 19 ou 20 territórios etnoeducativos, que teoricamente seriam mesas de concertação para que a educação oferecida a esses grupos fuera em sua língua, com seus próprios materiais, com suas próprias perspectivas de futuro, suas tradições, etc. Em alguns casos se logrou, em outros casos todavia não. Pero o Conselho Nacional de Educação, que hoje está tomado por pessoas muito da área privada, pero hasta entonces eram pessoas da área educativa, e mesmo no governo liberal de Fernando Henrique Cardoso, se ha incluído em el Conselho Nacional de Educação um representante indígena e um representante do movimento negro, para que essas vozes tivessem poder de fala. E particularmente a mulher que representava o movimento negro, a professora Petronília Beatriz de Oliveira, ha hecho uma resolução sobre a questão racial na educação que eu creio que é um primor para todos. Todos. É extraordinariamente lúcida a visão que traz desta questão de como o tema racial deve ter lugar na educação e de que maneira ele deve aparecer para não ser discriminatório, ao contrário, para ser integrador das diferenças. Então, há isto. E o Conselho ha proposto, por exemplo, uma resolução específica para a educação indígena, uma resolução específica para a formação de professores indígenas. Há uma resolução específica para a educação do povo dos palenques. E essas resoluções têm forças normativas, pero como o sistema é muito descentralizado, não se logra que haja um mecanismo imediato de adesão a certas decisões, né? Então, não há a perspectiva, todavia, de que se ofereça a educação superior para todos. Há um programa chamado Educação para Todos, que eu vou tentar explicar muito brevemente, é que o Brasil na Constituinte de 88, há previsto que determinadas organizações sociais que prestam serviços públicos não deveriam pagar certos impostos. Em troca, prestariam serviços públicos. E na educação havia um conjunto de universidades e faculdades de ensinança superior que se credenciaram como filantrópicas, como se chama cá, instituições filantrópicas, que não pagavam certos impostos. Pero deveriam retornar espaços, como se chama? Espaços, lugares. Lugares nas escolas para determinados estudantes. E não hicieron. Então, o presidente Lula ha criado uma lei e um programa chamado ProUni, que essas instituições privadas que devem retribuir ao Estado, em lugar do imposto, vagas, oferecessem vagas. E criou um programa nacional de exame, que é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, Ensino Secundário, que quem lograsse certa pontuação nesse exame e tivesse determinadas condições econômicas, que não é miséria, mas é um pouco cerca da pobreza, em termos de rendimento per capita e outras indicações, teria a beca inteiramente grátis para essa pessoa. Isso criou ampliou muito os espaços. E essas vagas, esses lugares, deveriam levar em conta a população indígena e a população negra daquele território. Então, foi um mecanismo por meio do qual o setor privado incorporou gratuitamente estudantes negros, pobres, indígenas, e há acontecimentos increíbles sobre isto, né? Eu tive lá a oportunidade de ir ao encontro de acadêmicos indígenas em Mato Grosso do Sul, que era um anfiteatro lleno de estudantes de todas as carreiras indígenas. E o grande orador não foi eu, branco, foi na liderança indígena, que lá sentou-se e disse: vocês estão estudando acá, pero quando terminam, venham para ajudar seu povo. Não vão ficar por acá pela cidade rodando, nossa, tem que volver, porque estão acá pela luta dos povos. Não estão acá porque les gostou, estão acá porque os povos conquistaram esse espaço e, portanto, devem volver e apoiar seus povos. Então, não é um programa de livre acesso, é um programa que incorpora algumas
características. José Antônio, agradeço muito me chamar de André, José, porque significa que temos uma proximidade espiritual e também das barbas blancas. Então, somos amigos de todo modo. José, a descentralização da educação no Brasil começou nos anos 80 e de maneira muito mala, segundo todos comentam e relatam, que foi feito de maneira qualquer. Com o tempo, as municipalidades foram se organizando. Aí há um ponto muito importante para comentar. São 5.570 municipalidades. Mira, 5.570. É muita gente. É muita gente. Muita gente tendo opiniões sobre educação. São muitas. Pero esta área é responsável, as municipalidades, pela guarderia e pelos anos iniciais da educação fundamental. Em 2005, no governo Lula, eu também participei desse evento, 2007, melhor dizendo, implementou uma avaliação de português e matemática para a quinta série, nona série e ciência secundária. Ou seja, quando os jovens concluem certas etapas. Muitos disseram que aquela avaliação era neoliberal. Eu não concordei, eu a defendi, porque a avaliação permitia ver quem hace a educação em que os estudantes aprendam a ler e escrever, por exemplo. E o que foi muito interessante, os melhores lugares de aprendizagem não eram as capitais, eram cidades medianas. Lugares que nós nunca imaginávamos que pudieran ter uma educação de qualidade, tinham. E então, isso nos chamou a atenção para mirar o país de outra maneira. Não mirar pelas medianas, mas mirar pelo universo das escolas. Isso nos ajudou muitíssimo a melhorar a educação brasileira. E a cada 2 anos se faz essa avaliação. Então, de 2007 até agora, e este ano, 2021, foi o último ano do ciclo, porque o projeto aprovado na Câmara previa que nós deveríamos chegar em 2022, que é esse ano em que o Brasil comemora 200 anos da independência, devíamos chegar com certos resultados educativos que traduzissem a independência dos povos. Portanto, o domínio da literatura, da escritura, da matemática, coisas elementares das sociedades civilizadas. Então, o que nós sabemos hasta agora, nesse ciclo que começa em 2007 e agora, é que as municipalidades foram lá onde mais avançou a aprendizagem de los niños e das linhas. Então, é curioso, porque há cidades pequenas no Brasil, como Sobral, no Ceará, cujo resultado de alfabetização, por exemplo, é comparável a Cuba. Assim, em termos de a quantidade de gente que se alfabetizou numa idade temprana e tem leitura tranquila, fluente, sem problemas, que sabe matemática, e meninos, chicos e chicas de 7 e 8 anos, têm um pleno domínio que se espera de eles nessa idade. E é uma cidade pequena, numa província pobre do Brasil, que fica na região Nordeste. Então, de alguma maneira, nós estamos aprendendo com as municipalidades. Claro, como há muitas, há de todo, algumas sérias comprometidas, outras em que o prefeito coloca como secretário de Educação sua mulher e quita para ele mesmo o manejo, o uso dos recursos educacionais. E o Brasil tem uma coisa extraordinariamente boa que me esqueci de falar, que é um sistema de financiação muito bueno para a educação básica, muito bueno. Eu não vou me detener acá, mas em linhas gerais, cada município e cada província coloca parte de seus impostos numa cesta, que é um elemento contábil. E depois, dependendo dos níveis, há uma remuneração por aluno. Tudo é contábil, não se mede em dinheiro. E o governo federal é obrigado a pôr uma plata significativa. Esses recursos mobilizam anualmente 150 bilhões de reais. Se fazem as contas de que o real está valendo $5, R$5 um dólar mais ou menos, 150 bilhões são 30 bilhões de dólares na educação brasileira, né? E distribuídos segundo regras republicanas. Não é cada um
quita lo que lhe interessa, não. Há regras claras que todos sigam. Então, a descentralização teve, por um lado, uma vantagem de aproximar mais escolas e comunidades. E pelo que sabemos hoje, é aonde estamos avançando em aprendizagens de maneira mais interessante. Há também aqui o tema do ciclo da política. De fato, José, entre a concepção da política e a sua realização, são os ciclos da política, em que cada ator intervém de uma maneira. Então, esse é mais um motivo que as políticas top-down não são eficazes, porque se os educadores não participam da formulação, não haverá interesse em realizar. E estamos no Brasil passando exatamente por isto. Com o golpe que derrubou a presidenta Dilma, se impôs uma reforma da educação secundária que é top-down. E os professores não aceitam. Então, estamos num impasse terrível na área da educação secundária, porque há uma reforma toda deburrada, cheia de inteligência que ela deburrou, pero os maestros não foram ouvidos, não participam. Então, não há como ter sua adesão. E, por fim, a questão de Rafael é complexo, Rafael. De fato, o México e o Brasil, nesse particular, tem retos extraordinários, territórios grandes, acidentados, com dificuldades de carretera, de acesso. Me lembro aqui da região amazônica. O que se intentou no Brasil de alguma maneira? De um lado, há uma política nacional de transporte escolar. Então, há uma política que subsidia, coloca recursos para que os ninhos e as ninhas tenham ônibus seguros, né? Porque antes do governo Lula, imagina ter os veículos que levavam os jovens à escola. Era de todo. Então, criou-se um programa para a compra de ônibus escolares, com condições de segurança para os estudantes, e esse programa ha sido muito bem sucedido. E eu mesmo ha participado de uma parte do programa que era voltada para construir barcos que puedan navegar pela região amazônica, para pegar os ninhos, para levar os ninhos às escolas. Então, eram ônibus, barcos e também bikes. Em alguns lugares, o programa comprou bikes, porque as distâncias das escolas eram pequenas, mas não eram suficientes para que os ônibus fueram. As crianças teriam que andar. Será que bicicletas resolvem? É bicicletas que chamam, né, Mariana? Sim, bicicleta. Sim. Bicicleta. Sim. Então, até bicicletas entraram no programa de transporte escolar. Há um outro programa importante, que é o programa de merenda, alimentação escolar. Os pueblos indígenas e os palenques e os estudantes de campo têm direito a um valor superior para a merenda, para a alimentação escolar, do que os urbanos. E há uma regra que o governo neoliberal tentou derrubar, que permite que as escolas comprem diretamente do produtor rural seu alimento. Com isso, se possibilitou que a escola tivesse uma relação com seu entorno, mantendo seu padrão alimentar de los niños. Né? O que os ninhos comem em casa é o que comem na escola, e não produtos embutidos que vêm por latas, sabe-se lá de onde. A intenção dessa lei, que tentou ser derrubada agora pelo grupo mais neoliberal e que a favor das indústrias alimentícias, mas essa lei garantiza que haja essa troca e essa maneira do transporte escolar. A outra coisa, Rafael, importante, eu participado recentemente de um projeto com a Unicef no Brasil. Os organismos internacionais, que eu admiro muito, trabalhado com a OEI, já trabalhado com o Unicef, com o Unesco também, mas eles, em geral, tendem a ver os problemas de acordo com as soluções que eles têm nas mãos. Né? Eu tenho essa solução. Então, é como há um ditado que diz, se tem um martelo, tudo é prego. Como se diz isso, Mariano? Bueno, un ditado sería, hay un dicho en Brasil que dice, ¿puedes repetir, por favor? Se tens um martelo... Sí, si tienes un martillo... Tudo é prego. Todo es para clavar, todo es un clavo, todo es un clavo. Ou seja, não importa o problema, tienes um martelo, tudo é prego. Sim? Tudo é clavo.
Entonces, los mecanismos internacionales, às vezes, miram assim, creem que tem uma solução que vem de Genebra e nos impõem a todas essa mesma solução. Então, é preciso também educá-los. Há uma expressão, e termino por acá, há uma expressão admirável de uma professora a quem quero prestar minha homenagem, a professora Nilma Lino Gomes, que ha sido reitora de universidades de integração afro-brasileira, ha sido ministra das Mulheres e da Igualdade Racial no Brasil, com a presidenta Dilma, enfim, uma mulher extraordinária, e ela ha escrito um livro chamado Movimento Negro Educador, porque nos diz, o movimento negro brasileiro educa a sociedade. É muito interessante mirar que como os movimentos sociais nos educam, como indivíduos e como grupos. Então, no caso desta maneira de avaliar a educação, se logramos chegar à singularidade daquelas experiências, temos muito que aprender para toda a educação urbana também. Então, estamos nessa expectativa de que a educação seja menos uma regra de cima para baixo e mais um diálogo que se haga nas escolas e pueda inspirar uma postura que busca, de alguma maneira, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos racista, em frente ao racismo. Né? Hoje, eu sou convencido de que o racismo é um grande obstáculo à democracia no Brasil. Tenemos una pregunta por el chat, André. Dos preguntas, disculpa. Una Pues no. que solo quiere aclarar, que tú puedas aclarar la diferencia, si existiera la diferencia entre público y popular. Dice, por ejemplo, hay bibliotecas públicas y también habría bibliotecas populares. Esa sería la pregunta para el caso de Brasil. Y la otra ya fue respondida. La otra fue respondida. Eu creio que se a biblioteca pública é mantenida pelo Estado, as bibliotecas populares são muitas vezes criações comunitárias. E há muitas em favelas, em vilas, há muitas bibliotecas comunitárias que são populares porque são criações locais. As públicas, que são abertas, são criações estatais, né? Eu creio que essa é a principal diferença que temos. Muchas gracias, André. Estamos justo en el límite, tenemos 2 minutos para el encerramiento, como dicen en Brasil, para cerrar acá en México, y le pediría a la compañera Patricia Legarreta nos indique, ¿no?, cuál sería ya el procedimiento para encerrar. Yo personalmente agradezco enormemente la oportunidad de poder no solamente estar presente, sino poder haber contribuido en la presentación de André. Un grande abrazo y esperemos que todo esto se mantenga, ¿no? Vamos a mantener seguramente todo un proceso de intercambio y cooperación como lo hemos venido haciendo. Muito obrigado, Mariano. Um prazer conhecê-lo. Graças. Não seria bueno se não tiver a tua ajuda, a tua presença que me apoia. Muitas graças, Mariano. E que vengas a um Brasil alegre, feliz e democrático. Ah, tomara que sí, André. Muy bien. Pues por aquí quedo, Patricia. Gracias, sí. Muchas gracias, doctor André Lázaro, por su excelente exposición y tan ilustradora del caso brasileño, que para nosotros es sumamente interesante poder conocer, y tenemos, como lo dijo, diferencias y también retos en común. Gracias también, doctor Mariano Báez, por acompañarnos el día de hoy, por la excelente moderación y apoyo ahí con algunas diferencias del lenguaje. Y bueno, por supuesto, gracias a todas y todos por habernos acompañado en una sesión más de capacitaciones, y también al doctor Luciano Concheiro, que sigue conectado aquí. Agradecerles a ambos ponentes porque nos acompañaron a lo largo de toda
esta sesión de capacitaciones que sin duda ha sido muy, muy rica. Yo solamente quisiera invitarles a la siguiente sesión, que va a ser el próximo sábado, sobre el tema de salud. Vamos a tener el caso de México con la doctora Alexe de la Torre, que es la titular de Censida actualmente, y ella tiene mucha experiencia en salud pública en nuestro país. Y también vamos a tener el caso de Cuba, que como todos sabemos es ejemplar en el mundo, el caso de la experiencia de salud pública que se tiene en ese país y los indicadores que tienen que están por encima de cualquier país de primer mundo, pese a la situación de bloqueo que tienen. Y también les quiero invitar a el próximo 18 de mayo, que va a ser entre semana, por la agenda del subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón, nos va a presentar cómo efectivamente se llevó a cabo el proceso de austeridad republicana en la reorganización del presupuesto para poder garantizar los recursos para los programas sociales y identificar las áreas que fueron, digamos, que tuvieron, donde estaban los lujos y el dispendio durante todo el periodo neoliberal. Entonces, solamente les quiero recordar que vamos a seguir en esta discusión y en estos procesos de identificación y construcción de cómo se construye política pública desde la izquierda y siempre contando con personalidades que han participado directamente en la implementación de estas políticas, como pues tuvimos el caso el día de hoy. Y bueno, yo no quiero tomar mucho más tiempo, solamente agradecerles a todos. No sé, Mariano, Andrés, si quieran comentar alguna otra cuestión antes de despedirnos. Eu queria agradecer muito a atenção das pessoas que nos acompanharam, agradecer muito o convite, Patrícia. Fiquei muito feliz mesmo de poder vir. A gente aprende muito ouvindo e conversando. E apesar de o país estar hoje como está, o meu Brasil, atacado pela extrema-direita, eu tenho certeza que as ações educacionais realizadas no governo Lula e Dilma são aquelas que nos ajudam a resistir nesse momento e poder construir um país melhor adiante. Então, muito obrigado a vocês todos, estamos juntos, solidários e naquela esperança latino-americana, vamos vencer. Obrigado. Bien, Mariano, no sé si quieras comentar algo más o nos vamos. Solo agradecer, mandar un abrazo para todos, André, especialmente, gran gusto, un placer compartir contigo esta experiencia. Y a Pati, por supuesto, también por la generosidad, ¿no?, de invitarme y de continuar esta labor que es extraordinaria, es fundamental, y estoy seguro que, pues, es, como dicen, seminal, ¿no? Es decir, se está sembrando y la cosecha viene bien y viene pronto. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde todas, todos. Buenas tardes.